O ano de 1929. Uma vez, durante a missa, senti a proximidade de Deus de uma maneira muito especial, apesar de me defender disso e me afastar de Deus. Fugia muitas vezes de Deus porque não queria ser vítima do espírito maligno, como muitas vezes me diziam que eu era. E esta incerteza durou muito tempo. Durante a Santa Missa, antes da Sagrada Comunhão, havia a renovação dos votos. Quando saímos dos genuflexórios e começamos a recitar a fórmula dos votos, Jesus colocou-se de repente ao meu lado, em vestes brancas, cingido por um cinto de ouro, e disse-me: Concedo-te o eterno amor, para que a tua pureza seja sem mácula, e como prova de que nunca sofrerás tentações de impureza. Jesus tirou seu cinto de ouro e cingiu com ele a minha cintura. A partir desse momento, não sinto nenhum tipo de tentações contra a virtude, nem no coração, nem na mente. Compreendi mais tarde que essa tinha sido uma das maiores graças que a Santíssima Virgem Maria havia obtido para mim, porque lhe pedi essa graça durante muitos anos. Desde então, maior é a minha devoção para com a Mãe de Deus. Foi ela quem me ensinou a amar a Deus, interiormente, e como em tudo cumprir a sua vontade, sua santa vontade. Sois alegria, ó Maria, porque por vós Deus desceu à terra e ao meu coração. Uma outra vez vi um dos servos de Deus em perigo de pecado mortal, que deveria ocorrer dentro de momentos. Comecei a pedir a Deus que enviasse para mim todos os tormentos do inferno, todos os sofrimentos que quisesse, desde que assim livrasse e arrancasse esse sacerdote da ocasião de cometer o pecado. Jesus ouviu a minha prece e imediatamente senti sobre a minha cabeça a coroa de espinhos. Os espinhos dessa coroa perfuravam até o meu cérebro. Isso durou 3 horas. E o servo de Deus ficou livre daquele pecado e Deus fortificou a sua alma com uma graça especial. Em determinado momento, no dia de Natal, comecei a sentir-me toda envolvida pela onipotente presença de Deus. E novamente evitei interiormente o encontro com o Senhor. Pedi permissão à Madre Superiora para ir a Josefinec, a fim de visitar as irmãs. A Madre Superiora deu-nos a permissão e logo após o almoço começamos a preparar-nos. As irmãs já me aguardavam no portão. Eu corri ainda à cela para pegar a capa. Quando voltava da cela e passava perto da pequena capela, vi na soleira Jesus, que me disse estas palavras: Vai, mas eu tomo o teu coração. E de repente senti que não tinha mais o coração no meu peito. Mas, como as irmãs chamaram a minha atenção porque não andava mais depressa, pois já não se fazia parte, pois já se fazia tarde, imediatamente fui com elas. Contudo, uma grande angústia começou a atormentar-me. Uma estranha saudade apoderou-se de minha alma, mas ninguém sabia disso, apenas Deus sabia do que tinha ocorrido na minha alma. Quando ficamos um pouco em Josefinec, eu disse às irmãs: Vamos voltar para casa. As irmãs pediram para descansar um pouco mais, mas o meu espírito não podia ficar em paz. Eu me justificava dizendo que devíamos voltar antes de anoitecer, e o caminho era bastante longo, e logo voltamos para casa. Quando a Madre Superiora nos encontrou no corredor, perguntou-me: As irmãs ainda não foram ou já voltaram? Respondi que já tínhamos voltado, porque não queria chegar tarde. Troquei de roupa e logo fui à pequena capela. Logo que entrei, Jesus me disse: Vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que voltaste, não para estar em casa antes do anoitecer, mas porque te tirei o coração. Embora isso me custasse muito, fui falar com a Superiora e disse sinceramente o motivo por que voltei cedo.
e pedi perdão ao Senhor por tudo o que não lhe agradava. Nesse instante, Nosso Senhor inundou a minha alma com uma grande alegria. Compreendi que, fora de Deus, não existe contentamento em parte alguma. Em determinado momento, vi duas irmãs que estavam prestes a entrar no inferno. Uma dor indizível oprimiu a minha alma e roguei a Deus por elas. E disse-me Jesus: vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que essas duas irmãs estão em ocasião de cometer um pecado grave. No dia seguinte, disse isso à Superiora. Uma delas já está em grande fervor e a outra em grande luta. Em determinado momento, Jesus me disse: abandonarei esta casa, visto que há nela coisas que não me agradam. E a hóstia saiu do sacrário e pousou nas minhas mãos, e eu, com alegria, coloquei-a novamente no sacrário. Repetiu-se isso uma segunda vez, e eu fiz com ela a mesma coisa. Mas isso se repetiu pela terceira vez, e então a hóstia transformou-se em Nosso Senhor vivo. E Jesus me disse: não ficarei aqui por mais tempo. Na minha alma, acendeu-se de repente um vivo amor para com Jesus. Disse-lhe: e eu não vos deixarei sair desta casa. Jesus. E novamente Jesus desapareceu, e a hóstia pousou nas minhas mãos. Uma vez mais, coloquei-a no cálice e fechei o sacrário. E Jesus ficou conosco. Procurei por 3 dias fazer uma adoração reparadora. Em determinado momento, Jesus me disse: diz à Madre Geral que nesta casa está sendo cometida tal e tal coisa, que não me agrada e que muito me ofende. Não contei isso logo à Madre, mas a inquietação que o Senhor enviou sobre mim não permitiu que eu demorasse sequer mais um momento, e imediatamente escrevi à Madre Geral e a paz entrou em minha alma. Frequentemente eu sentia a paixão do Senhor no meu corpo, embora de forma imperceptível. Alegrava-me com isso, porque Jesus assim o queria. Mas isso durou pouco tempo. Esses sofrimentos inflamavam a minha alma com o fogo do amor a Deus e às almas imortais. O amor suporta tudo. O amor vencerá a morte. O amor não teme nada. 1931, 22 de fevereiro. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para abençoar, enquanto a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica, entreaberta sobre o peito, saíam 2 grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Em silêncio, eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos e especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como minha própria glória. Quando falei disso ao confessor, recebi esta resposta: isso diz respeito à tua alma. Disse-me assim: pinta a imagem de Deus na tua alma. Quando saí do confessionário, ouvi novamente estas palavras: a minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com as almas pecadoras. Que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia.
quero derramá-las sobre as almas. Jesus queixou-se diante de mim com estas palavras: a falta de confiança das almas dilacera-me as entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo a minha morte não lhes é suficiente. Ai da alma que abusar desse amor. Quando falei disso à Madre Superiora, do que Deus está exigindo de mim, respondeu-me que, através de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia. Quando pedia a Nosso Senhor algum sinal como prova de que verdadeiramente sois Deus e meu Senhor, e de que vós procedem essas procedem essas exigências, ouvi esta voz interior: darei a conhecer aos superiores por meio das graças que concederei através dessa imagem. Quando quis afastar-me dessas inspirações interiores, Deus disse-me que, no dia do juízo, exigirá de mim um grande número de almas. Certa vez, cansada dessas diversas dificuldades que tinha por causa de Jesus falar-me e exigir a pintura da imagem, decidi firmemente, antes dos votos perpétuos, pedir a Frei András que me dispensasse daquelas inspirações interiores e da obrigação de pintar a imagem. Depois de me ouvir em confissão, Frei András deu-me esta resposta: não dispenso a irmã de nada, e a irmã não pode esquivar-se dessas inspirações interiores, mas a irmã deve necessariamente relatar tudo ao confessor, sem falta, porque de outra forma a irmã incorrerá em erro. Apesar dessas grandes graças de Deus, neste momento a irmã está se confessando comigo, mas saiba que devia ter um confessor permanente, isto é, um diretor espiritual. Fiquei imensamente preocupado com tudo isso. Pensei que me livraria de tudo e aconteceu o contrário, uma ordem explícita para atender às exigências de Jesus. E agora um novo tormento, de não ter um confessor permanente. E se durante algum tempo me confesso com algum padre, não posso desvendar-lhe a minha alma quanto às graças, o que me causa um sofrimento indizível. Pedi então a Jesus que concedesse essas graças a alguma outra pessoa, porque eu não sei aproveitá-las e apenas as desperdiço. Jesus, tende misericórdia de mim. Não me confieis coisas tão grandes. Bem vedes que sou um pozinho incompetente. Contudo, a bondade de Jesus é infinita, e ele prometeu-me ajuda visível na terra, e a recebi em breve, em Vilnius. Reconheci o padre Espouco essa ajuda de Deus. No padre Espouco, ela reconheceu essa ajuda de Deus. Antes de chegar a Vilnius, conheci-o por uma visão interior. Certo dia, vi-o na nossa capela, entre o altar e o confessionário. Então ouvi uma voz na alma: eis a tua ajuda visível na terra. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Por hoje é só.